Olá, esse é mais um episódio do nosso podcast Papo Legal. Como sempre, eu estou aqui muito bem acompanhado dos meus amigos professor Everton e professor Paulo Cavazana. O tema de hoje, ele é extremamente importante para a nossa sociedade. O tema é o abandono de incapazes e as suas repercussões jurídicas. E para isso, a gente convidou aqui para falar alguém muito importante, né? Alguém que conhece do tema, Flávia de Lima Marques, nome já é nome de jurista, né? E a Flávia, ela é formada em Direito pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, promotora de Justiça do Ministério Público desde 2009 e atualmente atua na 3ª Promotoria de Justiça de Penápolis e no GAECO, no Núcleo de Araçatuba. Flávia, seja muito bem-vinda aí ao nosso programa. Sinta-se em casa, não muito, mas fique à vontade. Acho que Paulo, Everton, o tema hoje promete. Se vocês quiserem dar o pontapé inicial aí e iniciar as perguntas para a Flávia, fiquem à vontade. Tira-nos para o ímpar aí. Bom, primeiramente, bom dia, Flávio. É um prazer estar aqui com você. Paulo, Marcelo, né? Também de novo, muito legal. Conheço a Flávia. Conheci a Flávia foi em Guararapes, né, Flávia? Nós fizemos um júri lá, né? Faz o quê? Tá com mais de 8 anos, né? Aí depois a Flávia foi para Penápolis, trabalhamos lá também no juizado, uma época, né? Muito bacana. Flávia, a gente estava falando sobre esse tema, a gente costuma fazer um bate-papo antes também, discutindo, né? Você está na promotoria, desculpa, quanto tempo já? Na de Penápolis? Não, já no Ministério Público. Você está no Ministério Público, 13 anos. 13 anos. 13 anos agora em agosto. E trabalhando com essa parte de família, abandono, quanto tempo já? Todas as minhas promotorias tiveram a infância. Então, na parte da infância e juventude, eu trabalhei praticamente desde que eu entrei no Ministério Público. A parte específica envolvendo pessoa idosa, pessoa com deficiência, eu fiz em Mirandópolis, na minha inicial. Depois, em Penápolis, eu não fazia. E faz um ano que as atribuições de Penápolis mudaram, eu passei a fazer essa parte também. Hoje, na verdade, a minha promotoria em Penápolis, ela é toda voltada para a infância e juventude e direitos humanos voltado para idoso, pessoa com deficiência, inclusão social e saúde pública. Então, ela é bem voltada hoje para a atuação nessa área. Está no tempão já, então, pegando esse tipo de situação, né? E, durante esse tempo, quais são os casos mais corriqueiros, assim, de abandono de incapaz, que seja... E alguns mais que se chamaram a sua atenção, você tem, assim? Tenho. Vamos lá. Primeiro, só queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje de manhã com vocês, né? Já conheço faz bastante tempo o Marcelo Everton, estou conhecendo hoje o Cavazana. Agradecer o convite e espero que seja bem produtivo esse bate-papo. O tema de abandono de incapazes, embora num primeiro momento possa parecer restrito, aquelas situações de um abandono físico e completo, e daí seriam alguns casos bem pontuais, na verdade, quando a gente se depara com o tema e começa a pensar com mais profundidade, ele é um tema bastante amplo, né? Ele envolve desde as duas pontas, na verdade, né, da vida, desde a criança e do adolescente até a pessoa idosa, e está muito vinculado ao dever de cuidado, né? O dever da família, de cuidado, de sustento, de criação. Então, são vários casos que passam na promotoria diariamente, que envolvem o tema, desde o mais complexo, que é um abandono total e que necessita de uma intervenção até judicial para poder fazer um acolhimento, uma medida mais extrema, ou casos que ainda estão no começo da vulnerabilidade, da violação de direitos, com um abandono inicialmente material, ou um abandono intelectual daquela criança que está em evasão escolar e a família não leva para a escola, e casos que a gente vê daí muito na promotoria, daí envolvendo casos até de família, do abandono afetivo, né? Que aquela família tem o pai ou a mãe cuidando da criança, ou os avós, ou outro cuidador, e não tem a participação de um dos genitores, participa às vezes financeiramente, mas não tem a participação do cuidado, do afeto, da presença mesmo com relação àquela criança e àquele adolescente. Então, esses casos passam diariamente, desde aquela mãe que vai para o bar à noite e deixa os filhos menores, às vezes de idades bem pequenas ainda, sozinhos, e daí um vizinho avisa o conselho tutelar, chega lá, as crianças estão sozinhas, passaram a noite, a madrugada, estão sem comer, estão vestidas de forma inadequada. E, a partir daí, tem todo um trabalho, né? Então, tem esses casos pontuais, que muitas vezes até configuram crime,
como os outros todos os casos que são acompanhados pela rede. Você pode ter um abandono só de um dos genitores, né? Que é aquela mãe que cria o filho sozinho, aquele pai que cria o filho sozinho sem outra figura. Tem os avós, muitas vezes, que cuidam dessas crianças, desses adolescentes, ou um tio. Isso é um grande problema que a gente tem na promotoria, porque passa um tempo quando essa criança, esse adolescente começa a dar muito trabalho, às vezes com 8 anos, 12 anos. Daí aparece esse cuidador, essa pessoa que assumiu, às vezes até a guarda formal, né, com ordem judicial, no passado não quer mais, né? Então procura no atendimento ao público, olha, eu não dou mais conta, eu não quero mais o meu neto, eu não quero mais cuidar. E daí você tem outro tipo de abandono. E daí numa situação já bem complexa, porque daí nenhum outro familiar quer cuidar. Esse adolescente às vezes tem 12, 13 anos, já está envolvido às vezes em pequenos atos infracionais. E a gente começa essa busca por algum familiar, alguém que queira assumir esses cuidados, senão acaba gerando um acolhimento institucional. E daí a gente já sabe, né, dentro da nossa realidade, que é um acolhimento prolongado, né? Que é um perfil que já não tem muito uma chance real de adoção e acaba ficando no acolhimento por muitos anos. Tá? Perfeito. Como é um tema importante, né? A gente, quem está na prática, muitas vezes a gente não visualiza o tamanho desse tema. E o tamanho desse tema, ele é muito bem caracterizado por seus objetivos. O grande objetivo em si é a proteção dos calados. E o ser calado aqui não é por opção, é porque ele não consegue se manifestar. Seja porque não tem um desenvolvimento cognitivo correto ainda, né? Está em fase de construção, seja porque já tem uma cognição com menor potência pela idade. E o Estado ele tem esse dilema de proteção a quem mais precisa dessa proteção. E o Ministério Público, eu acho que ele cumpre muito bem esse papel. Nós sabemos que o Estado ele não é tão eficiente em termos de estrutura. Talvez poderia ser um pouco mais eficiente e, em algumas situações, ele está até à frente da lei. A lei nos sugestiona objetivos que muitas vezes a gente não encontra. E é isso que eu queria, Flávia, perguntar. Será que essa estrutura do Estado ela precisa melhorar? Ela tá ok? Ou não? Ela está muito aquém? Não é? Como é que a gente poderia trabalhar melhor esse assunto, de tamanha importância dele? Nesses últimos anos todos de trabalho, eu acredito que muita coisa melhorou, né, na estrutura. Quando a gente fala de estrutura, pelo menos para mim, vem a assistência social, com os CRAS, com os CREAS, a parte da educação, a parte da saúde, com a estratégia da saúde da família, o conselho tutelar, os conselhos de direito e vários outros equipamentos que integram a rede de proteção. Então, eu acho que ao longo dos anos a gente ganhou nesses equipamentos, né? Mas, infelizmente, ainda sem toda a estrutura completa dos profissionais, muitas vezes o município tem um CRAS ou abre o segundo CRAS quando tem a demanda da população, mas abre o CRAS sem a capacitação adequada, ou às vezes não tem todos os profissionais que deveriam integrar essa estrutura. Penápolis, por exemplo, a gente trabalhou com o CREAS muito tempo sem ter a figura do advogado, que era importante no CREAS, agora a gente conseguiu. Então, já melhorou muito a estrutura, mas a gente tem muita coisa ainda para ganhar em estrutura, dos equipamentos. Penápolis não tem, por exemplo, uma residência jovem para depois que o adolescente faz 18 anos e sai do acolhimento. Então, tem muita coisa para fazer, mas já tem. Eu acho que a gente teve uma evolução estrutural. Eu acho que o grande problema de trabalhar em rede hoje é conseguir fazer com que todo mundo consiga dialogar, né? Eu acho que os equipamentos trabalham sozinhos. Muitas vezes, nessas áreas sensíveis, se sentem sozinhos. Existe uma pressão social, ainda mais os casos que acabam ganhando uma repercussão maior, muito grande. Um conselho tutelar, por exemplo, não tem nenhuma assessoria, como uma assessoria de imprensa, para responder uma questão quando chegam neles e acaba trabalhando de forma isolada. Então, eu acho que o que falta principal é conseguir fazer essa integração, que todo mundo entenda o seu papel dentro da rede de proteção e consiga dialogar, né? Trabalhar de forma horizontal é muito difícil, né? Então, que a gente consiga fazer esse trabalho, eu acho que esse é o maior problema. Lógico que faltam muitos equipamentos, né? Ainda mais nos municípios menores, falta essa estrutura. Nos grandes, eu acho que eles têm, mas também uma demanda muito maior que não consegue suprir toda essa demanda. Eu imagino trabalhar na minha área em São Paulo. Eu já passei por algumas promotorias de infância quando era substituta lá.
E são só os casos muito urgentes que conseguem chegar na promotoria, diferente do que eu faço, que é conseguir trabalhar casos ainda iniciando. Lá eles têm a estrutura, eu consigo chegar antes, mas me falta a estrutura. E a capacitação, né? A gente tem que estar sempre capacitando esses profissionais. Eu acho que esse também é um grande desafio, né? Fazer a capacitação adequada e contínua, né? Porque não adianta a pessoa entra capacitada e depois isso não permanece. E o lado humano, que eu acho que é também o perfil das pessoas que trabalham nessa área. Acho que isso é muito importante, que a pessoa tenha o perfil para isso. Achei interessante quando você termina falando aí do perfil, porque eu acompanhei o Everton também, nós trabalhamos, eu não estou mais em Penápolis, mas eu trabalhei lá há muito tempo, e quando a Flávia ela fala que há um ano ela passou também a fazer a curadoria da parte de idosos, foi por opção. Foi até uma escolha que a gente até falava, a Flávia tá maluca, né? Ela tá abraçando tudo que é de problema social do município, ela tá chamando para a promotoria dela. Me parece que um pouco que leva você a pensar dessa maneira é justamente essa necessidade de trabalho integrado. E aí, Flávia, só que a gente está com os nossos ouvintes, muitas vezes eles não estão muito familiarizados com esses nomes, CRES, CRAS, né? Se puder explicar para os nossos ouvintes o que seriam esses centros aí e basicamente o que eles fazem no município, qual é o papel deles? O CREAS e o CRAS, eles integram a Secretaria de Assistência Social do município, né? O CRAS, ele é a porta de entrada da assistência social. Então, normalmente, quando a gente tem uma demanda, é o CRAS que vai atender num primeiro momento. O CRAS, ele vai fazer desde um fortalecimento de vínculo dentro da família, tem vários projetos, vai fazer também a análise, a ajuda da pessoa para fazer os cadastros de transferência de renda, ser inserida nos programas sociais que existem tanto no município, quanto no estado, quanto na União, para poder ter acesso a essa transferência de renda. E vai fazer esse trabalho ainda inicial com essas famílias mais vulneráveis. Quando existe a necessidade de um atendimento especializado, daí vai para o CREAS. Daí ele já atende, daí já existe uma vulnerabilidade maior e uma violação de direitos, né? E daí passa a ser atendido também pelo CREAS. O atendimento do CREAS não exclui o CRAS. Eu tenho vários casos que eu atendo, que a gente faz um trabalho em rede na promotoria, e que participa tanto o CRAS quanto o CREAS, né? Então, quando existe essa demanda já mais grave, daí tem a participação do CREAS, e daí eles têm também os programas de atendimento deles, eles fazem os programas individuais de atendimento daquela família, daí é um atendimento já mais especializado, né? Por isso que tem o EduCREAS, né? Já é esse atendimento mais direcionado. Então, isso compõe a assistência social. Dentro da assistência social também, hoje, por exemplo, em Penápolis, isso é a execução direta do município, né? Que o município faz diretamente. Tem todos os equipamentos de execução indireta hoje. Então, a gente tem várias entidades que participam daí, por exemplo, o fortalecimento de vínculos nem sempre é feito diretamente pelo CRAS. Então, em Penápolis, a gente tem a Vila da Infância, a gente tem a Casa da Sopa, a gente tem a Unidos pela Vida, e daí cada equipamento faz aí uma parte desse serviço ligado à assistência social. Daí. Bacana. Assim, num aspecto um pouquinho mais didático, Flávia, o que eu posso entender na prática acerca de abandono? Uhum. Qual que é a posição do Ministério Público no aspecto concreto? Eu visualizo o abandono do incapaz, visualizo o abandono do idoso, e em quais ambientes na sociedade? Como é que o Ministério Público pensa? Bom, diversas formas de abandono, né? A gente visualiza o abandono, como eu disse, o físico, né? Que são essas situações da criança, do adolescente que não tem ninguém. Isso hoje é um desafio no idoso muito grande. Eu acho que eu tenho mais casos até de abandono real, total, do idoso do que da criança, porque a criança sempre tem um adulto, um parente, alguém que acaba acolhendo de alguma forma, e daí o abandono ele acaba sendo muito mais um abandono depois de falta de cuidado do que de não ter nenhum adulto presente, né? Que isso eu acho que a gente tem que também, pelo menos na minha visão, isso é um abandono, né? Não basta estar presente. Se você não viola todos os direitos daquela criança, não provê o sustento adequado, não provê o direito dela à educação, ela está abandonada, embora ela tenha um corpo físico presente ali naquela entidade familiar. Então, na criança e no adolescente, eu acho que o abandono que eu vejo muito é esse abandono, né? Que a criança está ali totalmente abandonada, mas na família ou com algum parente. O idoso, muitas vezes, ele está abandonado por estar absolutamente sozinho.
Então, começa a vir a notícia de um vizinho, de alguém da comunidade, olha, aquele idoso está ali, já não tem condição. Ou ele vai para um atendimento de saúde e na hora que ele vai sair do atendimento não tem ninguém. E daí ele está acamado, ou ele tem alguma limitação física. E daí é esse trabalho de cadê esses familiares, cadê esses filhos, quem vai cuidar? E daí a gente tem toda uma história que muitas vezes tem a sua complexidade, que faz com que essa família perdeu esses vínculos. E tem também a resistência do próprio idoso, que muitas vezes a pessoa idosa não quer sair daquele ambiente, ela não quer sair da casa dela, ela não quer ajuda, ela não aceita o cuidador, e daí tem esse abandono, e daí é um abandono também grave, que a gente tem toda uma questão, e daí não sei se eu estou fugindo um pouco da sua pergunta, mas a questão do idoso é muito delicada também, eu acredito, no meu caso, né, da minha vivência, porque a criança e o adolescente, eles são presumidamente incapazes, né? Assim, a gente consegue suprir a vontade deles de uma forma imediata, né? Em razão da idade. Lógico que a gente tem a questão de ouvi-los, de entender o seu contexto, mas eles são presumidamente incapazes. O idoso, não. Né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas confundem muito hoje, em razão da idade do estatuto, né? Ah, meu pai tem que fazer isso, meu pai tem que parar de dirigir, meu pai tem... E muitas vezes é uma pessoa super ativa. Sim. O meu pai é um homem de 75 anos que trabalha todos os dias. E bate ponto todos os dias, assim, sem nenhum problema. Dirige em São Paulo, trabalha. E eu lembro que agora, recente, quando ele... Já faz um tempo, mas quando ele pegou Covid, eu aqui, minhas irmãs lá, minhas irmãs me ligaram. Ele tem que se tratar de tal jeito. Eu falei, não. Não, ele tem escolha, ele tem capacidade. A gente não pode retirar a capacidade dele, né? Então, existe essa complexidade nos casos do idoso. Até onde ele tem lucidez, até onde eu como promotora, não posso violar também, né, a capacidade dele de escolha em algumas situações. Então, a gente vem trabalhando para ver, tem lucidez até onde ele consegue escolher. Às vezes, ele está numa situação ruim. Coloca, às vezes, numa instituição de longa permanência, num asilo, ele pode entrar num processo depressivo. E o que é melhor? Né? Como é que eu faço essa escolha? É uma linha muito tênue, né? Muito difícil de atuação. Eu me deparei com um caso, né? muito interessante em Guararapes, inclusive. O Ministério Público ajuizou a ação. Não, vamos internar o senhor. E ele falou, não, por quê? Não quero. Ele estava viúvo, os filhos estavam longe. Ele falou, não, mas eu não quero, eu quero ficar aqui. Estou bem aqui. Tenho minha faxineira, eu tenho minha comidinha. Ele falou desse jeito. Eu falei, não quero. Foi uma coisa interessante. Vou falar, só aproveitando também o gancho da pergunta do Paulo, fala aí, nesses casos aí, você consegue ver o maior número de casos acontece em que classe socioeconômica? Você já percebeu isso? Assim, a parte mais pobre... ou não, você consegue ver isso, que o abandono acontece mais da pessoa de baixa renda ou não? Isso aí não tem distinção. Uma coisa que surgiu aqui agora da pergunta do Paulo. Eu acho que não tem distinção. Acho que são diferentes formas de abandono, né? E a intervenção que a gente consegue fazer é diferente, tá? Eu acho que violação de direitos tem em todas as classes. Né? Infelizmente, isso não é... São demandas diferentes por necessidades diferentes socioculturais e também financeiras, né? Mas se a gente pegar o ECA, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente vai ver que tem violação em todas as classes. A gente acaba atingindo um trabalho diário numa classe de renda menor, porque os equipamentos têm mais informação. Eu acho que é muito... Infelizmente, tá? Vou falar uma coisa que é infelizmente, e até vou fazer talvez uma crítica, mas é muito mais comum uma escola pública me trazer uma informação de violação de direitos que uma escola particular. É muito mais difícil eu trabalhar com a escola particular integrada à minha rede de proteção, sendo que ela integra a minha rede de proteção. A escola, ela traz muita informação relevante da criança e do adolescente, né? Eles são os olhos, muitas vezes, dessas crianças fora de casa. É a única oportunidade que essa criança que está vivendo violação de direitos, violação sexual, ela tem acesso, e os professores têm vínculo com a criança, então eles têm esse acesso. E essa informação vai vir sempre, muito mais recorrente das escolas públicas, e não é porque eu acredite que não exista isso na escola particular. Eu acredito que exista, mas eu acho que a rede pública está mais integrada na rede de proteção, essa informação vem mais fácil. E também, se eu precisar fazer uma diligência, é muito diferente eu pedir para o CREAS ir numa casa que eles estão acostumados já a atender, porque essa família ela já tá inserida no CRAS, porque ela tem a baixa renda, ela precisa da transferência de renda, então o acesso dos equipamentos é mais fácil, essa família, do que, por exemplo, eu tive um caso recente de uma família de alta renda em Penápolis que eu instaurei um PANI para acompanhar,
Eu achava que existia, e até ainda acho, uma violação de direitos mais no aspecto emocional das pessoas idosas que ali moram. E foi muito mais difícil conseguir essa entrada do CREAS para verificar. E daí, assim, o relatório veio muito nesse sentido. Olha, eles têm o cuidador, eles têm condição econômica, eu cheguei lá, tinha comida, eles estavam limpos, então não vi violação de direitos. Quando existem outras formas de violação de direitos. Então, eu acho que existem em todas as classes, como a violência doméstica, né? De diferentes formas. E acho até, por exemplo, estou mudando o tema para a mulher, mas a mulher, às vezes, numa classe social mais baixa, ela tem mais proteção porque um vizinho denuncia, porque o vizinho escuta o grito, porque a polícia vai ver uma outra situação na casa e ver que aquela criança, aquela mulher sofre violência, e quando numa classe social mais alta, ela fica mais calada e ela tem mais medo de denunciar o agressor porque ela vai ter um questionamento social maior e um apoio menor. Então, mas eu acho que tem em todas. A gente só precisa conseguir entrar em todas as classes para fazer o mesmo trabalho. Ainda nesse tema, acho que ficou muito claro que o abandono à criança é algo onde a própria sociedade acaba resolvendo de uma forma mais eficiente, vamos assim dizer, né? Agora, eu tenho a questão do idoso. E talvez essa pergunta, Flávia, infelizmente, seja um dilema que muitos vão enfrentar. Então, vamos lá. Eu tenho um pai, uma mãe em idade avançada, eu e o meu irmão, minha irmã, etc., opcionamos por interná-lo, vamos assim dizer, não é? Numa casa de apoio, etc. E aí? Porque não existe incapacidade por idade avançada. Claro que a cognição da pessoa pode identificar uma medida de proteção, etc. Mas esse é o problema da sociedade. E uma sociedade que está envelhecendo. Então, rotineiramente, isso vai começar a fluir. Né? Talvez hoje nem tanto, mas acredito que num médio prazo, muitos serão os casos. E será que a gente precisa evoluir isso? Será que a lei precisa chegar nesse ponto? Essa decisão, como é que ela vai funcionar? Como é que a família bate o martelo? O que significa bater o martelo, né? nessa decisão? Essa é uma questão muito sensível. Eu nem sei te dizer, não posso nem responder pelo Ministério Público, posso responder por mim, claro, tá? Que é uma coisa que eu tenho vivenciado. Uhum. Eu assumi a pessoa idosa, né, a promotoria dessa área, faz pouco mais de um ano. O ano passado eu ainda fiz algumas visitas virtuais, eu fiquei naquela situação, vou conhecer todas as entidades, será que eu vou colocar eles em risco ou não? Esse ano eu fiz todas física, né? Eu tenho 8 entidades no meu município e fui em todas. E esse é um trabalho que eu tenho feito até de diálogo com os equipamentos nesse sentido. Então, qual que é a minha visão hoje? Ou essa pessoa idosa, ela está ali por opção e ela aceita a institucionalização dela, ou ela tem que estar pelo menos interditada. Tá? Porque eu acho que... Fico em dúvida até assim... Às vezes eu olho e falo, gente, parece até um cárcere. Né? Como é que essa pessoa está aqui? Eu tive uma situação no final do ano, que foi até uma outra instituição que eu já tinha ido fisicamente no final do ano, né, presencialmente. E eu passei por uma idosa e eu tenho o costume... A gente faz... Isso é uma das funções do Ministério Público também. A gente faz... Eu tenho um PAF, que a gente chama hoje, né, que é um procedimento de fiscalização para todas as entidades. Como a minha promotoria pega essas diversas áreas, então eu tenho vários. E daí a gente faz o acompanhamento, então eu faço o acompanhamento junto com a vigilância, junto com os conselhos de direitos, e a gente vai, eles vão me encaminhando o relatório, e eu tenho a minha visita, no caso do idoso, ela é anual. E eu vou pessoalmente lá, né? E eu tenho o costume de conversar com os idosos. Então eu vou, converso. Exatamente. Por assim, eu acho, até esses dias uma das coordenadoras perguntou, mas a senhora vem aqui ver exatamente o quê? Daí eu falei, olha... Eu venho ver a estrutura, lógico que você passa o olho para ver se, né, de criança, tem tomada desencapada, tem medicamento de uso controlado, armário aberto, tá limpo, não tá limpo. Mas o principal, e foi a resposta que eu dei para ela, que é a minha visão, é ver como eles estão efetivamente, tentar ter um diálogo com eles, ver se tem uma família presente. Muitas vezes, assim, quando eu tenho qualquer indicativo de que possa ter alguma coisa errada, eu vou de surpresa, não aviso antes, já chego, bato na porta, entro. E eu gosto muito de conversar com os idosos e pedir sempre algo a mais. É uma coisa que eu tenho trabalhado, né? Porque, às vezes, as pessoas têm aquela visão de que tá alimentado, tá limpo, tá tudo bem. Não, né? Para quem acredita na pessoa idosa com plasticidade cerebral, que pode, né, se desenvolver, reabilitar um monte de coisa, não. Ela precisa ter atividade, ela precisa ter, né, a parte não só fisioterapêutica, mas, assim, estímulo. Esses dias eu falei, mas por que eles não estão jogando alguma coisa? Eles jogam baralho mais, né? Eu falei, por que os idosos estão jogando um baralho, alguma coisa? Eu quero que eles tenham uma atividade, acesso à comunidade. Então, assim, a minha visita eu faço muito isso. E eu tenho perguntado. E daí eu estava na visita e a idosa me viu, perguntou quem eu era e falou, eu quero sair daqui.
doutora, eu quero sair daqui. Daí já me deu aquela sensação ruim, né? Deu, mas a senhora tá bem? Sentei, comecei a conversar. Dela, a senhora me promete que vai me tirar daqui? E dela tinha uma história triste, assim, de uma vivência triste. E tinha lutado muito, tinha criado seus filhos e acabou ali, né? De novo numa instituição. E daí eu falei, olha, eu não posso prometer que eu vou te tirar daqui. Seria leviana de te fazer essa promessa. Mas eu vou prometer para a senhora que a gente vai verificar a sua situação familiar, né? E daí a senhora vai ter uma resposta, pelo menos para a senhora entender o que te segura aqui, por que a senhora está aqui. E não era uma família de Penápolis, a gente tem esse problema, porque muitas vezes as famílias vão para outros municípios, então não era uma história que eu tinha acompanhado. E agora a gente está fazendo todo esse trabalho de acompanhamento. Estou tendo dificuldade porque eu estou tendo que acompanhar em outro município, que não é da minha comarca, mas o entendimento do Ministério Público é que a situação de risco, se tiver, está na minha comarca. Então, estou tendo que trabalhar de longe, sem ter tanto acesso. Mas, de fato, é um caso que a gente está verificando. Eu já chamei a família, já falei, olha, não tinha interdição. Falei, ó, se essa é a escolha, vocês vão ter que... Se ela não concordar, vocês vão ter que fazer a interdição. Porque ela tem casa, ela tem aposentadoria... E ela aparentemente é lúcida. Aparentemente, a gente pode se enganar. Eu já reabri interdição achando que tinha sido um erro e não tinha sido. Né? E depois, na terceira, quarta conversa, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Mas que tinha um discurso inicial muito convincente. Então, a gente está fazendo esse trabalho. Esse é um cuidado que eu tenho tido. Vários dos meus equipamentos não tinham esse cuidado de fazer essa informação. Inclusive, agora, recente, eu estou acompanhando as internações involuntárias também, né? De hospital psiquiátrico. Enfim, estou recebendo na promotoria. Eu nunca recebi, agora o hospital está me mandando. E eu estou tendo esse cuidado também de anotar o prazo, de pedir o CID, de pedir por que a pessoa não aceitou, qual é exatamente a importância dela estar naquela situação. Porque, infelizmente, a gente tem eu acho que existem casos que demandam, sim, uma institucionalização, mas a gente tem uma sociedade muito de excluir, né? Sim. A gente exclui os problemas. Então, é muito duro isso, né? Quando a gente entra, a gente vê a tristeza da instituição, por melhor que ela seja, a pessoa está ali, né? Fica muito mais fácil para a família. E a pessoa acaba ficando no abandono. E isso tem a previsão do abandono daí nos estatutos, né? Que é o abandono de colocar ou de largar no hospital. A pessoa é internada por um tratamento de saúde e ninguém busca. Ou num hospital, ou até nessas entidades. Tem um crime expresso hoje para esse tipo de abandono. Então, esse é um trabalho que eu tenho feito de formiguinha, tá? São muitos casos, a gente tem que ir identificando. Mas a minha postura, quando eu vou nas visitas, é essa. Que eles passem a ter esse cuidado de fazer essa avaliação e de não manter um idoso contra a vontade lúcido. Porque eu acho que a gente não tem, na minha visão, esse direito. Eu acho que é um tema, como você falou, bem complexo, né? Porque a gente tem que evitar estigmas e evitar também preconceitos, né? Assim como a gente tem realmente uma sociedade cada vez mais egoísta, cada vez mais individualista e em razão da correria louca que todo mundo vive, a gente acaba não podendo se doar ao próximo nem para as crianças, nem para os idosos. Né? A gente tem esse lado também, e aí acaba, como o Cavazana falou, optando pela saída mais fácil, que é a internar o idoso, por exemplo. Mas, por outro lado, também a gente tem, talvez, excelentes casas de internação nas quais o idoso ele realmente vai estar bem cuidado. Sim. Então, não é às vezes, para a família, não é uma solução mais fácil. Pelo contrário, é doloroso o distanciamento, mas talvez é uma maneira de proteger. Então, acho que Sim. o caso concreto, realmente... Né? Sim. E aí você colocou um ponto aí, Flávia, que... Porque a gente entendeu bem que o teu papel, a tua visão, ela é sempre de tentar sanar o problema da criança ou do idoso primeiro. Né? Acionar a rede, acionar o Ministério Público e sanar o problema. E em relação à família responsável, tem algum tipo de repercussão, sanção em relação à família que abandona a criança ou o idoso? Sim, depois uma consequência jurídica, né? Isso. Que é exatamente isso. A minha promotoria, a gente trabalha primeiro na prevenção e na solução da situação de risco. Mas, lógico que tem depois toda a consequência com relação a essa violação de direitos, né? Tem as consequências cíveis, né? Destituição do poder familiar. Uma das causas é justamente o abandono, né? Perde guarda, depois tem o poder familiar destituído. As ações de indenização hoje do abandono, né, afetivo, já tem até projeto de lei que ainda... Não finalizou, mas está caminhando. Outras indenizações também, ação de alimentos, tanto contra os pais, quanto, né, depois a pessoa idosa contra os próprios filhos.
Tem todos os crimes também, né? Daí já não estão... Só os crimes do Estatuto do Idoso são na minha promotoria, mas tem os crimes, daí abandono de incapazes, abandono material, abandono intelectual, que, né? Aquela situação da criança que a mãe não leva por pura falta de cuidado e essa criança perde o ensino infantil, o ensino primário. Tem os dois abandonos também dos estatutos, né? Desse que deixa na entidade, depois a família abandona nas entidades. Daí tem toda essa consequência criminal. E tem as infrações administrativas do ECA também, que prevê multa para várias violações de direito, tem a previsão de multa, também com legitimidade ativa do Ministério Público para ingressar. É que alguns casos das multas do ECA, e daí é uma percepção pessoal minha, como a gente está trabalhando ali para conseguir fazer com que essa família consiga ter autonomia, eu aplicar uma multa para a mãe que já não consegue alimentar o filho fica uma coisa um pouco difícil de se fazer, né? Mas também existe essa possibilidade, talvez em casos em que a gente percebe que, de fato, tem uma função essa multa, acredito que ela tem que ser aplicada, mas tem todas as medidas cíveis e criminais. Ô, Flávio, dá para acumular isso, né? Sanção administrativa, criminal, cível. A pessoa pode ser penalizada em todas as esferas de uma vez só. Tem essa possibilidade. São ações distintas, né? Daí também, isso até um dos motivos que a ideia em Penápolis dos promotores era juntar numa promotoria, porque daí tem atuações de diferentes promotores, por exemplo, mas vai ter atuação criminal por um promotor, ou atuação... essa legitimidade porque daí essas ações cíveis, algumas o Ministério Público propõe, essa criança está com um guardião, daí ele que vai propor, dependendo, né, uma ação de alimentos, daí quem vai propor é esse guardião. Se a criança o adolescente está acolhido institucionalmente, daí eu tenho uma legitimidade maior para propor as diversas ações em nome dessa criança. Então, daí vai depender um pouquinho da situação de cada um, mas uma esfera não elimina a outra e também não dependem, né? Isso acontece simultaneamente. É muito triste quando a gente precisa se socorrer de uma coerção e não do coração das pessoas para fazer essa proteção, né? Mas, enfim, a gente sabe que a sociedade não é perfeita e é para isso que o direito existe. Flávia, a gente podia ficar aqui um tempão conversando, Exatamente. Um papo legal pra Excelente. caramba. É interessantíssimo, um problema social relevante, urgente e contemporâneo, mas a gente tem um prazo aí também para encerrar. Eu queria, assim, abrir a palavra para você, se o caso, fazer as derradeiras considerações, algo que eventualmente a gente não perguntou aqui, você acha interessante falar para os nossos ouvintes aí também, fica à vontade, tá? Eu acho que talvez o que eu queira falar, uma coisa que você falou agora, eu acho que o mais sensível, talvez, nessa atuação toda, seja a palavra que você falou, que são questões que envolvem amor, envolvem cuidado. Então, muitas vezes existe uma cobrança, mas o pai tem que cuidar, ele tem que visitar, a mãe tem que... Porque eu tenho casos de acolhimento que a mãe está no município, né? Às vezes tem até outros filhos e não cuida de uma, está cuidando dos outros. E daí tem essa cobrança e o que é difícil de compreender é que o direito não cria amor, né? A gente não obriga as pessoas a se amarem, a se cuidarem com dignidade. Então, isso, muitas vezes, a gente se depara, é muito triste, né? Eu acho que é por isso, talvez, que sejam promotorias com uma energia, com um impacto emocional muito forte, porque você não consegue criar amor. Então, a gente tem a coerção, a gente tem as medidas de proteção, mas, muitas vezes, o que a gente queria é conseguir fazer com que essa sementinha do cuidado, ela conseguisse surgir, essas pessoas conseguirem... E, às vezes, até tem afeto, mas, assim, é um afeto que se aprendeu de uma forma diferente. Né? É um afeto que a pessoa não teve, não sabe dar porque não teve. A gente tem situações extremamente tristes que você está cobrando uma mãe e você fala, ela viveu isso de uma forma até pior. Mas eu tenho que proteger a criança independente da história dela. Né? Então, acho que o mais complexo é isso. E nas diversas áreas que eu atuo, né? Eu tenho um inquérito civil com relação a parto humanizado. Né? Você pode fazer todos os equipamentos. Se essa equipe não for humanizada, aquilo não vai funcionar. Você pode fazer plano de parto, você pode fazer sala de pré-parto. Né? Então, acho que o complexo, justamente, o maior desafio é esse. Por isso que a vocação, talvez, e gostar disso para atuar. E essa área, eu falo, o que nos move é emoção e indignação todos os dias. O dia que eu não me indignar, eu não vou ser mais uma boa promotora para essa área. E a gente tem que se emocionar com as pequenas conquistas. Então, acho que é isso. É uma área muito legal de trabalhar, com muitos desafios. E mais... Faz parte. Muito bom, muito bom. Eu quero lhe dar os parabéns, Flávia, não só pela forma da qual você conduziu, né, nossa boa conversa, mas por ter a certeza da boa representatividade do Ministério Público. Eu acho que estamos em boas mãos no tocante ao assunto, né?
E como é interessante observarmos, né, a leitura de um jurista não só com base na lei, mas sim também com base no sentimento, na realidade. E me parece que esse é a real medida da justiça que precisamos obter. Tá? Meus parabéns e muito obrigado pela sua presença. Parabéns também, Flávia. Tenho certeza de que você realmente promove justiça. Você é uma promotora de justiça. Obrigada. Parabéns, obrigado. Obrigado, pela Flávia. oportunidade. E faço aqui minhas as palavras do Cavazana e do Everton. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tá? Então, galera, esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal. Como a gente adiantou, o papo foi mais do que legal. Sejam todos bem-vindos aí, assistam, continuem acompanhando os próximos episódios. Até mais.